As primeiras evidências da sua existência nestas terras surgem há séculos. Era vendido nos mercados vizinhos a feirantes que o levavam para sítios mais longínquos. Este foi o sustento de muitas famílias durante largas décadas, se não séculos. Talvez a gastronomia seja a principal razão pela qual esta tradição se mantém até aos dias de hoje. Tradição essa que nos faz pensar, afinal de contas, qual é a única peça tradicional que nestas terras existe em praticamente todas as casas? Do futuro pouco se sabe, mas quanto ao passado e presente, existe uma certeza. A gente que nunca o esqueceu, um povo que o sente, um povo que o valoriza, algo que passa de geração em geração. A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares apresenta Barro Preto, cultura e tradição. Eu tive o privilégio de toda a minha infância e de crescer rodeada no meio de toda esta tradição. Tive o privilégio de ter os meus avós sempre muito presentes em toda a minha infância, em particular o meu avô Silvino, que durante muitos anos foi o único oleiro de profissão aqui no nosso concelho. Isso foi muito gratificante, porque com ele tive a oportunidade de poder brincar com o barro, de pôr as mãos no barro, sujar as mãos, os pés e tudo aquilo que havia para sujar. E são memórias que ficam muito boas. E isso transmite, a mim em particular, também uma vontade muito grande de querer continuar com esta tradição e de a valorizar cada vez mais. A louça de barro preto não é exclusiva de Poiares. A louça de barro preto é toda uma faixa que atravessa este país, desde a região transmontana, desde vindo lá, até podemos ir mais dentro. Isto vem há muitas centenas de anos, desde a região das Astúrias, depois passou para cá a partir de outras regiões e parou como maior tradição e escala, parou no nosso concelho. Nós formos procurar a qualquer aldeia do concelho de Poiares, de Góis, da Lousã, de Tábua, de Oliveira do Hospital, de Amarante, de qualquer aldeia dessas tem como veneradora um santo qualquer. E a partir daí só se comia carne nestes dias mais desafereçados, então pronto, veio a carne. E não havia plásticos, não havia alumínio, havia o ferro. O que resistia há centenas de anos era ou o ferro ou o barro. Tudo se fazia ou em ferro ou em barro. Pronto, daí a razão que eu penso, por exemplo, estas regiões todas, que existe aqui na zona associada ao Dom Lafões, o cabrito, o borrego, mais para norte, mais para uma série de comidas, de produtos alimentares, com grandes tradições, que utilizam a nossa louça. Todos os poiarenses têm um caçoeiro em casa, pelo menos. Isso já vem de gerações que cozinhavam nesse caçoeiro. Poiares hoje em dia, sem o artesanato, ou sem os caçoeiros, ou sem... já não é a mesma coisa. Poiares fica triste. A melhor matéria-prima da região e até se calhar do país para produzir barro preto. Hoje é complicado lá ir extrair essa mesma matéria, derivado de uma série de fatores, entre as quais a proliferação, o abandono, a desertificação das aldeias. Veio dar-se que eu, por exemplo, eu ia explorar no tempo dos meus pais, ia explorar barro em sítios que hoje é impossível lá colocar, lá chegar. Essas coisas, em termos de matéria-prima, antigamente também era um bocado a olho. Era 100 kg deste,
mais 80 do outro e mais 20 daquele, e misturava-se tudo e mandava-se uma pessoa lá para dentro de um tanque, amassava o barro com os pés e com as mãos, e passado 2 ou 3 horas as coisas tinham que estar prontas para começar a fazer. Como é que nós controlávamos a louça? Sabíamos que ela estava cozida, ou menos cozida, ou boa ou má. Era através dos ensinamentos e de todas as tradições que nos foram transmitidas. Em 2006 deixámos de produzir louça numa roda manual, 100% manual, com o pé descalço. Passámos a produzir louça, embora à mão, mas com rodas elétricas. Deixámos de cozer louça em fornos de câmara dupla. Muitas pessoas, quem não está ligado à cerâmica, não sabe provavelmente interpretar o que é um forno de câmara dupla, mas passámos a trabalhar com fornos a gás. Deixámos de amassar a massa, o barro, com a mão e com os pés e descalços, porque também não era esse o objetivo. No fundo, tudo começou com a ideia de querer criar um projeto que fosse inovador, criar um produto que fosse diferente de tudo aquilo que já tinha sido feito até agora, mas ao mesmo tempo que criasse um tipo de peça que também me dissesse algo, que me transmitisse uma mensagem. Ora, não há nada melhor que caracterize toda a minha família, a minha terra, que é o olho marinho, do que o barro preto. Surgiu então a Make It, que é uma marca de acessórios de moda feitos com peças em barro preto, que são peças 100% feitas à mão, 100% de forma artesanal. No fundo, com isto também foi uma forma de, em primeiro lugar, dar uma utilização completamente diferente ao barro daquela que é o habitual, o tradicional, e com isto também consegui valorizar um bocadinho esta nossa tradição. Está cheio de histórias do barro preto do olho marinho. Eu recordo, com 5 anos, 6 anos, não era aqui 50 metros mais ao lado, na casa dos meus avós. Durante o ano, principalmente na época do verão, eram dezenas de turistas, principalmente alemães, ingleses e franceses, já naquela altura, que chegavam aqui com as suas máquinas fotográficas e fotografavam os meus avós, os meus tios, os meus pais. Existe documentos por essa Europa fora. Claro que sim, não é à toa que Vila Nova de Poiares é a capital universal da chanfana, portanto é uma imagem de marca que nos está associada e que através dela conseguimos também valorizar um bocadinho tudo o que envolve a chanfana e neste caso também a louça em barro preto. Felizmente, ultimamente e nos últimos anos tem havido uma maior promoção também do barro preto. Passámos há pouco tempo pelo processo de certificação da louça em barro preto de olho marinho, que é a nossa terra, e isso também nos dá uma visibilidade maior. Também pelo trabalho que nós, e falo agora em particular da minha família, tem feito nesse sentido, quer em termos de participação em feiras de artesanato, na divulgação do próprio artesanato por todo o país, a nível nacional e também já de alguma forma a nível internacional, também conseguimos divulgar mais esta nossa marca. Tivemos pessoas que vieram do Algarve, do Norte, do Alentejo, de propósito para comer chanfana. E me dizem, não há igual que Vila Nova de Poiares. Se eu daqui a uns anos deixar e o Sr. Fernando, não é, porque a gente envelhece e mais ninguém quer seguir, já não é a mesma coisa. Estou convencido que vai sempre aparecer um resistente. O que é preciso é que a gente deixe mais ou menos documentado o que é o barro preto, de onde é que ele vem e para onde é que ele poderá eventualmente caminhar. Acho que nos cabe a nós trabalhar nesse sentido de não a deixar acabar, porque se é uma coisa então tão especial para nós, se é uma imagem de marca que nos caracteriza, eu acho é que temos que fomentar esse trabalho e essa divulgação e essa valorização do barro preto, de forma a precisamente ela não morrer, não ficar por aqui. Conheço pessoas que têm peças com, se calhar, até mais de uma centena de anos.
Acho que isso que é uma bandeira que nós temos que defender. Eu penso que, na minha opinião, cada vez mais temos que defender um produto endógeno, que é a chanfana do Concelho de Poiares e, por sua vez, a louça de barro preto. Eu vendo peças, vou deixando as peças para as pessoas. Isso é que é um motivante, não é? Uma peça de barro, se não a partir, ela dura toda a vida. E foi a peça que eu fiz. Eu sou de Poiares, eu fabrico louça de barro preto, eu sou do Olho Marinho, sempre fomos neste concelho e é aqui que eu quero continuar, é aqui que isto tem que continuar.